E como eu faço para lidar com pessoas desagradáveis? A primeira pergunta que eu faço é: o quanto essa pessoa desagradável está te desagradando? Você sabe responder isso? Porque assim, uma vez que nós respondemos essa questão para nós mesmos sobre a questão da pessoa ser desagradável, aí nós já temos uma resposta, que é a pessoa que é desagradável, certo? Não é você. Isso já é um start para você falar, uau, é o outro, então, né? É o outro, o que eu posso fazer? É o momento do outro, o outro está pensando, vivenciando uma questão, então a questão é ele. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, de como lidar. Você também precisa fazer a pergunta o quanto aqueles atos e ações dessa pessoa desagradável, o quanto aquilo realmente me incomoda. Porque assim, se está te incomodando bastante, é porque alguma coisa ressoou dentro de você. Então, se a pessoa é extremamente desagradável, será que esta pessoa ela não está sendo, como a gente pode trazer na parte analítica, né, uma sombra sua? Ela não está despertando algo ali que é uma sensação ou uma atitude que você também tem e que está ali dentro de você, e isso mexe com você. Então, a gente quer saber lidar com pessoas desagradáveis, mas a gente também precisa observar e ver se realmente a pessoa é tão desagradável assim, ou se nós, né, estamos sendo confrontados com alguma questão parecida que nós temos. Isso também ocorre e a gente precisa observar isso. Porque sempre, é óbvio, é mais fácil a gente colocar culpa, criticar e colocar a visão na outra pessoa. Mas quando é que a gente coloca a visão para nós? Quando é que a gente olha para a gente? Com isso, a gente chega no terceiro ponto, que é o quê? Como eu lidou com uma pessoa desagradável? Respondendo as duas primeiras, ó. Eu sei que esse processo é da outra pessoa, os desafios, as questões dela, e eu também entendo que nada mexe ou ressoa comigo. Mas se ressoar ou teve alguma coisa que mexeu, eu vou trabalhar isso em mim, eu vou curar isso em mim, eu vou compreender isso em mim. E aí sim, uma vez que eu compreendo, trabalhei, entendi, eu observo e vejo que aquela pessoa ela já não é mais tão desagradável assim. Ela estava tendo uma atitude, um posicionamento, ou ela simplesmente estava atuando com aquilo que muitas vezes você queria atuar e fazer, mas que você ou não teve coragem, ou de uma certa forma mexeu negativamente dentro de você porque te trouxe alguma memória, algum resquício. Olha só que como é amplo tudo isso, né? Porém, o aprender a lidar não é aprender a lidar com uma pessoa desagradável ou pessoas desagradáveis. É aprender a lidar com você e conhecer você. Porque uma vez que você sabe lidar com você, que você se conhece, o que realmente vai ficar desagradável? Porque se você está bem, tranquilo, em equilíbrio, em alinhamento com você, quando você está de frente a uma outra pessoa que você percebe algumas atitudes da pessoa, você já vai, estando em equilíbrio, você vai estar olhando e observando que as atitudes, aquelas questões da pessoa são desagradáveis, mas você também vai começar a enxergar e entender um pouquinho mais além.
E aí você vai saber lidar melhor com essas pessoas. Esse enxergar um pouquinho mais além nada mais é que você vai tentando observar e ver qual é as atitudes que estão levando a pessoa a tomar aquela determinada ação ou ter aquela determinada atitude. Muitas vezes aquela pessoa ela está com um problema sério. Muitas vezes aquela pessoa ela teve uma criação daquela forma. Muitas vezes aquela pessoa desagradável ela está passando por uma transformação, por uma mágoa profunda, por uma tristeza profunda, por estar tentando muitas vezes querer ser ouvido ou compreendida, mas por não saber como expressar, acaba atuando de uma forma tão desagradável. Então, olha só, quando a gente começa a olhar diferente, com um olhar em equilíbrio, quando a gente está bem com a gente olha as coisas com um prisma, com um olhar diferente. E uma vez que a gente está bem em equilíbrio, a gente começa a olhar a pessoa, as energias e começa a compreender de forma diferente. E aí é onde a gente entende, onde a gente deixa de ser um esponja, né? Um esponjinho e começa a se tornar um repelente de energias negativas.